Você sabia que ter uma dupla cidadania pode fazer toda a diferença ou nenhuma no seu processo de conquistar um emprego no exterior? Calma, eu sei que pode estar confuso, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você acha que o que está te impedindo de ter uma carreira internacional é a falta de uma dupla cidadania, esse nem pode ser o caso, tá? Mas eu vou te explicar quando isso faz diferença e quando ter uma dupla cidadania é totalmente indiferente no teu processo de internacionalização. É importante deixar claro que aqui a gente está falando sobre conquistar um emprego internacional, seja ele de forma presencial ou de forma remota para o exterior. Então todo vídeo vai ser abordando esses diferentes cenários. Bom, é claro que eu só tenho um desses daqui porque eu tenho dupla cidadania europeia. Meu bisavô era português, meu avô teve dupla cidadania, minha mãe também, assim, eu herdei a minha dupla cidadania. Ano passado, quando eu fui morar na Europa, eu tive a chance de morar em alguns lugares diferentes, como em Portugal, na Bélgica, em Montenegro, na Itália, em diversos lugares, pelo fato de ter uma dupla cidadania, de ter um passaporte português também, eu podia entrar sem grandes questionamentos sobre o meu status ou a minha estadia dentro daquele país. O que isso quer dizer? Se em algum momento eu decidir trabalhar em Portugal, morar lá, ter algum trabalho dentro da União Europeia, o fato de ter essa dupla cidadania me facilitaria, porque eu também sou cidadã. Agora, eu já atendi muitas pessoas que não tinham uma dupla cidadania. Pessoas que elas eram brasileiras e só tinham esse tipo de permissão, né? E que queriam, de fato, ter uma carreira internacional. Ou seja, tanto de forma presencial quanto de forma remota, você também consegue ter uma carreira internacional, mesmo que você não tenha uma dupla cidadania. O único ponto é que o processo ele é impactado pela presença ou a falta de uma dupla cidadania. E por vezes isso daqui é até indiferente. Então eu quero que você entenda nesse vídeo em quais casos interfere ter uma dupla cidadania, em quais casos você precisaria lidar com a falta de uma dupla cidadania e em quais casos ela é completamente indiferente. Claro que falando sobre o meu caso, deu para entender algumas das vantagens ou possibilidades que existem no momento que você tem uma dupla cidadania. Mas é importante que você entenda também que se eu quisesse trabalhar para os Estados Unidos, por exemplo, isso daqui não faria tanta diferença no meu processo. Por que isso acontece? Porque a minha cidadania europeia não me permite trabalhar nos Estados Unidos. Não é um visto de trabalho americano. Consegue entender a diferença nesse ponto aqui? Ou seja, ainda que eu tenha uma dupla cidadania e uma permissão de trabalho para uma região, isso não quer dizer que eu vá ter essa permissão de trabalho ou que isso vai impactar no mundo inteiro. Então, ainda uma dupla cidadania vai vir com algumas limitações que você precisa ver de acordo com a dupla cidadania que você tem. E quando você não tem uma dupla cidadania, o impacto disso é que para você internacionalizar e conseguir morar em outro país, trabalhar em outro país, você precisa fazer isso de forma legal. Ou seja, você precisa conquistar um visto de trabalho. E existem diferentes caminhos para isso. Seja porque você vai arcar com os custos do seu próprio visto para poder trabalhar naquele país, e é claro que esse tende a ser um caminho com investimento bem elevado, mas outro caminho que existe também é quando você consegue mostrar muito bem para aquele país que você tem bastante experiência, que você tem uma mão de obra qualificada para poder ter o teu visto patrocinado. E assim uma empresa, ela reconhece que ela precisa de você dentro da empresa e ela arca com os custos para que você tenha o direito e a permissão de trabalhar naquele país e naquela empresa. Muitos dos meus mentorados que eles buscavam um emprego presencial em outro país e que não tinham uma dupla cidadania, eles passaram por esse processo. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de alguns podcasts que a gente tem com mentorados que fizeram esse processo, conseguiram uma empresa patrocinadora e foram para fora sem ter uma dupla cidadania, mas tendo um Visa Sponsorship, que é o nome desse processo de patrocínio de visto. Resumindo, então, o caso de você ter uma dupla cidadania.
Se você tem dupla cidadania e quer morar ou trabalhar naquele país onde você tem a permissão de trabalhar, perfeito, o teu processo ele vai ser facilitado por isso. Por quê? Porque você não precisa de um patrocinador. Mas no caso das pessoas que não têm uma dupla cidadania e elas também querem um emprego presencial fora para estar se mudando de país, você vai precisar de uma empresa patrocinadora ou investir no seu próprio visto. Agora vamos falar um pouquinho também sobre os casos onde a dupla cidadania ela é completamente indiferente para o teu processo. Isso acaba acontecendo frequentemente com pessoas que elas vão estar trabalhando remotamente para o exterior do Brasil. Isso acontece porque o vínculo entre essas duas partes ele é um vínculo de independent contractor, ou seja, você vai ter um vínculo PJ, um vínculo de prestador de serviço com aquela empresa internacional. Aquela empresa ela vai estar contratando a sua empresa, que vai ser a sua mão de obra, para que você preste serviço para eles. Claramente, eles vão estar te remunerando em outra moeda e dessa forma você consegue trabalhar para o exterior, estando do Brasil ou, dependendo da empresa, tendo a flexibilidade de estar em diferentes lugares também. E é fundamental entender também que quando você trabalha remotamente para o exterior, você só pode fazer isso se aquela empresa tiver uma estrutura para poder te contratar também. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, sem ter esse tipo de conhecimento, elas pensam, quero trabalhar remotamente para os Estados Unidos, vou procurar uma vaga nos Estados Unidos que seja no modelo de trabalho remoto. E ainda assim elas não poderiam desempenhar aquela função. Por quê? Porque se esse vínculo exigir uma permissão de trabalho, então você já não pode ocupar aquele cargo. Isso só mostra que, para você ter um emprego remoto para o exterior, existem caminhos também onde isso é possível e onde isso não é possível. Inclusive, esse pode ser um tema de um outro vídeo também. Afinal de contas, quando a gente fala sobre o emprego remoto, tem emprego remoto que você só pode fazer se tiver o visto de trabalho daquele país, ou se você estiver em determinada região, ou se você estiver em determinado país. Existe uma série de subcategorias, vamos chamar assim, para os empregos que são remotos também. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido melhor os impactos de ter uma dupla cidadania, quando ela facilita o teu processo, quando a falta dela precisa ser compensada por um processo de sponsorship e como é que funcionam esses vínculos de trabalho remoto para o exterior também, para você que está buscando uma carreira internacional. E para você que chegou até aqui, o meu nome é Bianca, eu sou especialista em carreiras internacionais. E se você gosta de assuntos assim como esse, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like e qualquer dúvida que você tenha é só colocar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!